Boa tarde, amigos e amigas da Rede Previdência. Eu sou Natasha Boblitz e estou aqui mais uma vez na terça-feira trazendo as notícias mais atualizadas do mundo previdenciário. E o que eu quero trazer nesta terça-feira são as atualizações da revisão da vida túmida. Tema esse muito pertinente que tem gerado muitas e muitas dúvidas de todos os segurados, que estão ansiosos esperando os desdobramentos desse julgamento. E temos recebido muitas perguntas sobre como está esse processo. O tema 1102 do STF está suspenso. Nós tivemos a votação em que o processo foi votado e estávamos com um voto a mais para a vitória dos segurados, sendo reconhecido o direito de utilizar a regra de transição e, para isso, de forma mais vantajosa, incluir as contribuições previdenciárias, os salários de contribuições antes de julho de 94, no cálculo da RMI, da renda mensal do benefício previdenciário, o que muitas vezes acaba aumentando, majorando o valor da aposentadoria. Isso porque é comum que algumas pessoas tinham salários altos, volumosos antes de 94, e essas contribuições foram ignoradas, não entram no cálculo, fazendo com que o benefício acabe tendo um valor menor do que o efetivamente foi recolhido aos cofres da Previdência. Então, a primeira grande lembrança, quando a gente está falando dessa tese, é: lembrem-se, não deve ser entrado com essa ingressado, com essa ação judicial, sem antes fazer um cálculo, sem antes termos a certeza, através de um advogado especialista, de que sim, essa revisão é para você e sim, essa revisão vai aumentar o valor do benefício. Isso porque, se os salários não eram altos, é possível que essa revisão venha a diminuir o valor do benefício. Então, é sempre importante fazer uma análise, calcular antes, ver se vai ser vantajoso e aí sim buscar a chamada revisão da vida toda, que busca incluir as contribuições previdenciárias, os salários de contribuições antes de julho de 94, na memória de cálculo, e com isso daí termos um benefício mais vantajoso. Mas e como é que está esse processo? Bom, o STF estava em votação, faltando 30 minutos para o processo ser concluído, para o trânsito em julgado, nós tivemos a retirada de pauta. O processo foi retirado de pauta, ele havia sido votado em plenário virtual, passou algum tempo, o ministro se aposentou e, passado mais algum tempo, foi feito um pedido de destaque. E o que foi feito, nesse pedido de destaque? Para analisar se esse processo poderia ter sido votado em plenário virtual ou se deveria ir para plenário presencial, com debates. Então, esse processo vai retornar para plenário presencial, ainda não tem data. Mas quais foram os desdobramentos desde então? Nós tivemos como desdobramento, em uma discussão de uma ADI que não era relacionada ao processo da revisão da vida toda, havia uma discussão sobre a validade do voto do ministro aposentado. Se era possível ter uma nova votação com um novo voto do novo ministro, ou se deveria ser mantido o voto do ministro aposentado nos casos em que já houvesse esse voto relatado. Então, nessa ADI houve essa discussão e os ministros concordaram, deliberaram que deve ser respeitado o voto do ministro aposentado. E qual é o impacto disso na revisão da vida toda? Bom, a gente já vai para novo julgamento com um voto favorável à tese da revisão da vida toda. Então, essa foi a primeira discussão. Ainda no julgamento desta ADI, se discutiu que a resolução deveria ser atualizada, pois o plenário virtual, ele começa lá em 2019, antes da pandemia, e tem algumas coisas da resolução que deveriam ser atualizadas. Entre elas se o processo já teve o voto de todos os ministros, não seria o caso de retornar para plenário presencial, não seria o caso de uma nova votação. Esses votos deveriam ser considerados, uma vez que encerrada a votação, só não havia encerrado o tempo para o trânsito em julgado.
Então aqui a gente tem que os ministros começaram a se posicionar que não poderia, que haveria de ter uma atualização dessa resolução para que esses votos sejam considerados, ainda que não tenha tido o trânsito em julgado, mas tenha o voto de todos. O que ocorre é que até o momento essa resolução não foi atualizada. E também não tivemos nenhuma sessão administrativa. Porém, nós tivemos recentemente, em julgamento de outro processo, a ministra presidente aplicou o que eles deliberaram lá nessa discussão da ADI. Ou seja, em outro processo, considerou que o voto do ministro aposentado ele deveria ser considerado e que não haveria espaço para nova votação quanto àquele voto. Então, a gente vê que na prática, o que eles deliberaram já está sendo considerado, mas ainda estamos no aguardo dessa resolução. Então, o que precisamos para o processo da revisão da vida toda andar? Essa sessão administrativa para que eles deliberem na resolução que ou não precisa retornar para plenário presencial, uma vez que já tinham os votos de todos os ministros quando foi feito o pedido de suspensão, então não haveria que vão retornar. Também eles querem deliberar nessa resolução se o ministro que fez o pedido de destaque, ele pode desistir desse pedido de destaque, o que é bem importante, porque também o processo da revisão da vida toda, com a desistência do pedido de destaque, não precisaria retornar para plenário presencial, e com isso a gente teria já a conclusão deste processo. E por fim, a gente tem ali já a sinalização que partimos de um voto favorável, o que é muito bom para os segurados. Então, a revisão da vida toda está aguardando esses desdobramentos, mas como a gente pôde observar aqui, que eu trouxe para vocês de uma maneira mais clara, para que os segurados que nos acompanham aqui na Rede Previdência possam entender o que está se passando ali nos bastidores do STF, qual é o impacto disso na revisão da vida toda. Benefício esse que, quando gerada essa revisão, quando for transitado em julgado, vai fazer que os processos sejam julgados, todos os processos que estão suspensos, e com isso, todas aquelas pessoas que tinham bons salários antes de julho de 94 vão ter um aumento na sua aposentadoria, aumento esse que sempre é bem-vindo, ainda mais em tempos que estamos aí de crises econômicas. Então vamos ficar de olho aqui na Rede Previdência, a gente está sempre trazendo de uma forma clara para que todos que nos acompanham possam entender o que está acontecendo nos grandes julgamentos, na jurisprudência, temas de grande repercussão. Então fica aí sempre aquele convite para interagir conosco, mandarem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, temas que vocês querem que a gente traga para vocês de uma forma mais clara, traga o que está se passando, ou até como nesse caso da revisão da vida toda, pedido de trazer aí a atualização de como está o processo nessa semana, o que a gente tem de novidade. Então, uma boa terça-feira para todos e fico aguardando aí os comentários de vocês para os próximos dias. Segunda a sexta aqui na Rede Previdência. E já fica o convite também, na quinta-feira nós teremos o Mulheres e Previdência. Importante projeto aqui do canal, que nós estamos trazendo temáticas, né, do universo das mulheres relacionadas com o direito previdenciário. Então, fica o convite para vocês, 7h30 aqui na Rede Previdência, ao vivo, Mulheres e Previdência.